Novas regras mudam a concessão de benefícios sociais. Médicos alertam: o uso do álcool continua sendo a principal causa de queimaduras. E ainda a igreja celebra São Sebastião. Estes são os destaques do Horizonte Notícia, que começa agora. O governo federal anunciou regras mais rígidas que devem reduzir o pagamento de benefícios como pensão por morte e seguro-desemprego. As mudanças só afetam futuros beneficiados a partir de março. Luan tem direito ao seguro-desemprego e correu para dar entrada no benefício antes que as mudanças comecem a valer. Corri aqui, mas eu já tinha marcado o agendamento aí. Eu fiquei com medo de ter virado o ano, né? Não ter tido o prazo para conseguir. Mas conseguiu direitinho? Não, prazo antigo aí, consegui. Quem conta com salário social no fim do mês acha que as novas regras prejudicam os trabalhadores. Para nós que trabalha, vai ter que segurar a onda na empresa muito tempo, né? Para mim foi uma mudança meio ruim, né? Porque vamos supor, igual eu, no meu caso, estou desempregado, né? E tem que pagar pensão, você mora de aluguel, tem despesa. Já para esta especialista em direito do trabalho, as mudanças vão dificultar as tentativas de fraudes e beneficiar o país, uma vez que o governo prevê uma economia de 18 bilhões de reais por ano. É urgente que se faça uma reforma previdenciária. Isso é o início de um movimento, uma vez que vai reduzir sobremaneira os gastos do governo com os referidos benefícios. Veja o que muda. Para solicitar o seguro-desemprego, o trabalhador deverá permanecer no emprego por, no mínimo, 18 meses na primeira solicitação, 12 meses na segunda e 6 meses na terceira. Quem tem direito ao abono salarial PIS, basta trabalhar 30 dias com carteira assinada e ter recebido até 2 salários mínimos por mês no ano de referência. Agora, são precisos 6 meses ininterruptos de trabalho. Pensão por morte também mudou. Os dependentes só terão direito se comprovar, no mínimo, 24 meses de casamento ou união estável, e o falecido terá que ter contribuído por 2 anos à Previdência. O valor pode variar de acordo com a idade e o número de dependentes. Outra mudança será na concessão do benefício auxílio-doença. Caso o trabalhador necessite se ausentar das suas atividades, a empresa arcará com até 30 dias de afastamento e não de até 15, como é hoje. As pequenas empresas que empregam muito no nosso país, elas vão sofrer com isso. O custo do trabalhador tende a aumentar. Mas, em contrapartida, eu acho que as empresas podem minimizar os impactos desse aspecto da lei na medida em que estabelecerem a exigência de consultas médicas com os médicos conveniados ou da própria empresa. Também houve alteração no seguro defeso, benefício dado a pescadores. Hoje não há exigências. Na nova regra, será preciso comprovar a atividade e preencher outros requisitos. 2015 será um ano de ajustes na economia, aumento de impostos e na gasolina, previsão de reajuste na conta de luz que podem chegar a 40%. A inflação também não deve dar trégua, ficando bem próxima da meta do governo federal, que é de 6,5%. Com tantas previsões negativas, é importante planejar os gastos para não ficar endividado. O brasileiro começou 2015 mais consciente. A gente tem que segurar um pouco, né? Tem que segurar um pouco e planejar, né? Tem que planejar, botar na ponta do lápis, planejar para poder segurar, porque aumentou tudo mesmo. Com um aperto maior no bolso... Tem que reservar, né? Para não cair nas dívidas, né? Não faço dia, não compro nada a prazo, não compro nada fiado, só compro à vista, tudo que eu posso pagar para não ter dívida no mês seguinte, porque o salário é pouco, né? Tem esse costume de anotar tudo? Anota. Eu anoto, coloco ali na ponta do lápis para ver o que vou pagar primeiro, o que eu vou pagar mais depois, vou anotando. De acordo com esta consultora financeira, o pessimismo tem fundamento. Se a pessoa tem a vida organizada financeiramente, ela vive melhor. E o ano de 2015 é um ano mais difícil. Nós estamos vivendo um momento de alta de inflação, existe a perspectiva de um grande aumento na energia elétrica, e isso aí vai dar um impacto muito grande na economia como um todo. Então a gente precisa se organizar para viver mais e melhor.
Adriana explica que a conta para fugir do endividamento é simples. A regra de ouro é você gastar menos do que ganha, né? Então a gente sempre tem que ter uma reserva para a questão das emergências. A gente tem que ter um dinheiro ali de alta liquidez, por exemplo, na poupança, para poder arcar com as despesas emergenciais e também pensar no futuro. Então a gente tem que aplicar um pouco de dinheiro também para pensar a questão da aposentadoria e a realização de sonhos, como casa própria, carro, etc. Se for inevitável aquela vontade de comprar, algumas dicas são importantes. Antes de sair comprando, analisar se aquela compra realmente é necessária, se ela deve ser feita naquele momento, se há dinheiro disponível, se não é preferível esperar e comprar à vista depois com desconto. Os acidentes com fogos de artifício nas festas de fim de ano provocaram um aumento de 11% nos atendimentos na unidade de tratamento de queimados do Hospital Pronto Socorro João 23 no mês de dezembro. Mesmo assim, as substâncias de uso caseiro, como o álcool, continuam sendo a principal causa de queimaduras graves em Belo Horizonte. A unidade de tratamento de queimados do Hospital João 23 é a maior da América Latina e, mesmo assim, está quase sempre lotada. Dos 35 leitos disponíveis, 31 estão ocupados. Nós temos lá uma equipe inter e multidisciplinar extremamente treinada para atender os casos mais complexos de queimadura. Então nós temos lá intensivistas para queimadura, pediatras, clínicos, cirurgiões plásticos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, todos voltados para o paciente queimado. Aqui são feitos, em média, 100 atendimentos por dia. Entre os pacientes que já estão internados, os que retornam para a continuação do tratamento e os que chegam com novos casos de queimaduras. Em dezembro de 2014, houve um aumento de 11% nos casos causados por acidentes com fogos de artifício. Mas o grande vilão continua sendo o álcool. Frequentemente utilizado de forma inadequada para acender churrasqueiras, o álcool ainda causa mais da metade dos casos de queimaduras que facilmente poderiam ter sido evitadas. Vamos que você queimou a mão. Então a primeira coisa que você deve fazer é correr para uma torneira, abrir e botar a mão debaixo de uma água corrente. Se você fizer isso, você minimiza imensamente os danos da queimadura naquele local. Porque você interrompe aquele calor residual que fica na queimadura e que continua queimando. Depois de fazer isso, envolve essa área queimada numa toalha, também molhada em água fria, e corra para um hospital onde tenha um cirurgião plástico de plantão. 43% dos pacientes atendidos têm até 10 anos de idade, o que reflete ainda mais a necessidade de se educar grandes e pequenos nas medidas de prevenção. O dia que nós tivermos inserido na grade curricular da Escola Brasileira uma matéria chamada Prevenção de Acidentes, desde ensino fundamental, esse estado de coisa vai mudar completamente, porque aí o brasileirinho vai aprender o que é perigo e vai ser um vetor para ensinar os pais que não tiveram essa oportunidade de também saberem o que é perigo. O Regional Leste 2 da CNBB, que compreende os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, realiza curso de formação para coordenadores de catequese. Foram 12 dias de capacitação para melhorar o ensino e a orientação religiosa de leigos nas comunidades. Isis veio de Lajinha, cidade do leste de Minas, e está no 4º e último módulo do curso. Ela afirma que o conhecimento aprendido aqui já faz diferença na sua paróquia. Até então, a formação que a gente tinha era uma formação muito doutrinária. Hoje o nosso foco é olhar a pessoa, né? Então é tratar com mais acolhida, é valorizar o outro, a pessoa do outro, e isso as pessoas sentem. Neste ano são 105 participantes de 28 dioceses de Minas e Espírito Santo. Cada catequista é convidado a participar de 4 etapas, trabalhando a espiritualidade dentro da realidade atual, inclusive considerando as novas tecnologias. O grande desafio da catequese, da educação da fé de crianças, jovens e adultos hoje é exatamente um educador da fé que tenha uma formação mais aprofundada, mais adequada à realidade atual, com muito mais criatividade de que em anos passados, não é? Que lide de uma outra maneira com essa geração net. A
A cantora Maria Bethânia incluiu uma música do cantor e compositor mineiro Chico Lobo no espetáculo Abraçar e Agradecer, que comemora os seus 50 anos de carreira. A música Criação fala do amor de um violeiro pela natureza e foi registrada pelo músico mineiro no CD No Braço Dessa Viola, lançado em 1999. A composição é uma das 39 selecionadas para o show da cantora, já apresentado no Rio neste mês de janeiro. Chico Lobo apresenta o programa Viola Brasil na TV Horizonte. E nesta semana, a Igreja Católica celebra São Sebastião. Uma paróquia em Belo Horizonte realizou uma missa bem diferente. Confira na reportagem de Léo Mendes. O som do acordeon dá o tom do início da missa na paróquia São Sebastião, no Barro Preto. No dia 20, a celebração das 9 da manhã foi sertaneja e encantou os fiéis, que encontraram outra maneira de venerar o padroeiro. Achei a missa, assim, encantadora, maravilhosa. Como diz o padre, né? Relembra as pessoas, né, que vieram do interior, que tem essas raízes, né? Então, assim, foi uma missa muito festiva, muito maravilhosa, diferente. Muita alegria, porque eu cantei o tempo todo. São Sebastião é reconhecido como um grande fiel a Deus. Foi um soldado romano, mas por defender os cristãos foi morto cruelmente. Mesmo depois de mais de 1.700 anos da sua morte, sua mensagem ainda é atual. No caso de São Sebastião, a grande preocupação dele é exatamente em proteger e salvar as convicções. Nós temos direito a ter convicções em qualquer lugar. Naquela época não era permitido e por isso ele foi martirizado por ter uma convicção que era ser cristão. O Horizonte Notícia termina por aqui. Até o próximo programa.